Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Tech. E hoje a gente vai falar de carreira em dados. Sim, tem muita gente que quer atuar nessa área de dados, mas não sabe exatamente para onde vai, quais são as suas possíveis vertentes. E hoje a gente vai discutir isso junto. Bom, não é novidade para ninguém que a área de dados é uma das carreiras mais promissoras do mercado. E hoje a gente vai abordar 3 vertentes dessa carreira, né? Que é o analista de dados, o cientista de dados e o engenheiro de dados. E quais são as diferenças entre cada uma dessas profissões? Bom, a começar com a pessoa analista de dados. Bom, o analista de dados é aquela pessoa que é responsável por coletar, organizar e interpretar os dados, né, na busca de tomada de decisões. Né, seja ela do negócio, seja ela da sua organização ou de qualquer outra coisa que seja. Essa pessoa pode trabalhar com dados estruturados e não estruturados, utilizando ferramentas de análise de dados e de visualização de dados para gerar insights valiosos para a sua empresa. Podendo ser, por exemplo, um Tableau, um Power BI, um Google Data Studio da vida e linguagens de programação como Python e SQL, ou até mesmo R. Algumas das habilidades necessárias para o analista de dados, além de conhecer do negócio, também é matemática, estatística, programação, banco de dados e plotagem de dados. Bom, já dei um spoiler das principais tecnologias que você deve estudar caso você queira ser um analista de dados, sendo elas SQL para coleta, organização e consulta de dados, Python ou R para análise de dados, estatística, plotagem, etc. Tableau, Power BI, Google Data Studio, Excel, para você criar dashboards, planilha e atuar em toda essa área de visualização de dados. E ferramentas de ETL para integração de dados. Bacana. E o cientista de dados? Qual que é a diferença de um cientista para um analista, né? Eu sei que muita gente confunde em muitas áreas da indústria, né? Um chapéu se mistura com o outro. Mas basicamente um cientista de dados, ele também faz aprendizado de máquina, machine learning, que é, né, a mesma coisa, e também trabalha com inteligência artificial para criar insights valiosos para a empresa ou para a organização que ele, ou ela, né, no caso, atua. Ele também atua com dados estruturados e não estruturados. Bom, dentre as tecnologias que é necessária para ser um cientista de dados, né, estão todas aquelas que estão no guarda-chuva da analista de dados. Então, Python, ferramentas de ETL, Excel, Power BI, coisa e tal, né? Não sendo tão prioridade quanto para ser o analista de dados, mas também estão exclusos Spark para processamento de dados em larga escala, pode ter Hadoop para armazenamento também de Big Data, TensorFlow e Keras para Deep Learning. Bom, já o engenheiro de dados é uma carreira mais técnica que atua na construção e manutenção da infraestrutura de dados. Ele é responsável por desenvolver e manter sistema de processamento e integração de dados, bem como também garantir a integridade e a segurança desses dados dentro da organização ou empresa que ele ou ela atua. Bom, dentre os requisitos técnicos, né, precisa ser um profissional que obviamente entende muito de banco de dados, de programação, de Big Data, sistema de armazenamento na nuvem, segurança e integração de dados. De tecnologias que você deve aprender, você deve focar em primeiro, aprender computação na nuvem, para você fazer a manutenção de bancos de dados e serviços relacionados a dados. Você tem que entender um pouco de Hadoop ou Spark para processamento de dados em larga escala. Você tem que entender um pouco de NoSQL para dados não estruturados. Python ou Java para desenvolvimento de aplicações de processamento de dados. E conceitos de segurança e integridade para você conseguir, né, ser um gestor desse banco de dados e garantir que está tudo seguro e íntegro. Bom, resumindo, você tem ali uma área com diferentes requisitos do ponto de vista de técnico e de colaboração para o negócio. Uma área extremamente promissora e eu super recomendo que você comece a estudar mais para adentrar essa área e esse canal tá aqui para ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, por favor. É só um clique que eu peço para ajudar esse criador de conteúdo aqui. Thank you! Aquele abraço, galera. Fui!